Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do projeto Aprendendo em Casa. E dando continuidade à nossa aula sobre gêneros textuais, hoje nós vamos aprender a diferença entre reportagem e notícia, que é um gênero jornalístico que confunde muito a nossa cabeça, né? Qual a diferença? O que é uma reportagem? O que é uma notícia? A reportagem é um gênero jornalístico que consiste em levantamento de assuntos para contar. A reportagem ela é mais aprofundada do que a notícia. A notícia é um acontecimento, uma informação. Aconteceu, virou notícia, passou em algum lugar. A reportagem ela pode ser uma investigação, ela pode durar anos, ela pode durar um tempo muito maior do que a notícia. A notícia é assim, aconteceu, virou notícia. Então, essa é a diferença das duas. Tem mais uma diferença também. A reportagem é uma história verdadeira, uma situação, uma interpretação de fatos. O repórter pode colocar dentro da reportagem o seu ponto de vista. O repórter pode olhar os dois lados, o lado bom, o lado ruim, o lado positivo, o lado negativo. Ele pode colocar dentro da reportagem gráficos, dados estatísticos, entrevista, citações. Então, a reportagem abrange muito mais do que a notícia. A reportagem traz os pontos de vista, né? Por exemplo, se nós tivermos uma greve de policiais, a reportagem, a notícia virou: policiais entram em greve no estado de Minas Gerais. Ok, essa é a notícia. A reportagem, ela vai investigar. O que levou os policiais a entrarem em greve? Quais os pontos positivos? Quais as pessoas que serão prejudicadas? Né? Como que vai acontecer a segurança pública? Né? Qual o ponto de vista em relação à segurança pública? Em relação aos policiais que não estão recebendo seus salários em dia? Então, a reportagem abrange muito mais fatos do que a notícia. Né? A notícia é um texto curto. Ela tem a manchete, que é o título que vai chamar muito a sua atenção. Ela tem o subtítulo, que é um resuminho da história. Ela tem o lead. O que é o lead? O lead ele tem que responder algumas perguntas. É o primeiro parágrafo da notícia. Ele tem que responder quem, onde, quando, por quê. Né? Como que aconteceu aquilo ali? Tudo vai gerar ali no primeiro parágrafo, vai te dar todas essas informações. O corpo da notícia é importante? Sim. Mas a parte mais importante é o início da notícia, né? Onde você vai ter as principais informações. A reportagem, assim como a notícia, é um meio jornalístico midiático, né? Ele pode aparecer em jornais, em revistas, né? Em telejornais. Ele pode aparecer online, né? Nas mídias todas que nós conhecemos. Então, nós vamos aprofundar mais um pouquinho hoje sobre a notícia. Né? Vamos ver a diferença entre notícia e reportagem, como a gente já viu alguns pontos, e vamos ver agora a notícia. As principais características, porque no final dessa aula, você sim vai criar uma notícia para mim. Então, através dos slides que eu montei para vocês, vamos iniciar a nossa aula? Olha, características da notícia. Então, lá, no segundo slide tem assim: a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. A notícia, gente, é um texto curto. Lembre-se sempre disso. Aconteceu um fato, virou notícia. No próximo slide, temos assim: trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros.
Nós estamos aí, né? As notícias estão a todo vapor sobre coronavírus, sobre as aulas online. Então, assim, estamos cheios de notícias para a gente criar a nossa. Vamos lá. As notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Quais são as características da notícia? As principais características do gênero textual notícia são textos de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, textos impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais, cotidianos. Continuando, nós temos a estrutura da notícia. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica, classificado em texto informativo, imparcial. O que é imparcial? Que você não pode colocar a sua opinião. Linguagem clara e objetiva, a manchete, que é o texto, o título, o título que vai chamar a atenção das pessoas para lerem a sua notícia. Título principal e título auxiliar, que vai explicar, vai dar sequência ao seu título. O lead, que vão trazer as principais informações, e o corpo da notícia. Continuando, nós vamos falar um pouco sobre cada uma da estrutura de uma notícia. O título principal ou título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Continuando, nós temos o lead. Na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução da notícia, ou seja, o primeiro parágrafo da sua notícia, que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, aí, agora você entende por que a primeira parte da sua notícia é a parte principal. Porque o título, ele tem que ser chamativo para a história que você irá contar. O subtítulo, ele vai dar sequência ao título que você deu a notícia. E o lead, que no primeiro parágrafo vai responder todos esses questionamentos. Quem, quando, onde, quando, por quê. Então, olha que interessante. O mais importante da notícia é o que vem no início. As pessoas dizem que é uma pirâmide invertida. Continuando. O corpo da notícia. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Então, é a continuação da notícia. Continuando. Vamos relembrar novamente a diferença entre notícia e reportagem para deixar mais claro para você. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característicos das reportagens. Então, a reportagem pode sim ter opinião. Geralmente, a opinião do repórter vem no último parágrafo, onde ele faz uma síntese de tudo o que foi falado e coloca ali o seu ponto de vista. Além disso, as notícias são textos assinados pelo autor. Não são textos assinados pelo autor, enquanto a reportagem apresenta o nome do repórter. Então, a notícia não. A notícia não vem com o nome do autor, não. Só a reportagem.
Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Como eu disse para vocês, a reportagem, ela pode durar anos, que ela pode ser uma investigação. A notícia não. A notícia é um fato atual, relevante para a sociedade. Continuando, olha este quadro na diferença entre notícia e reportagem. Então, que tipo de texto que é? Olha para vocês verem. Onde que eles são publicados? Então, o tipo de texto, onde são publicados, é a mesma coisa. Quando chega no tema, os temas se variam, né? Porque a notícia tem que ser fatos relevantes de imediato. Lembre-se sempre, aconteceu, virou notícia. E a reportagem pode ter temas diversos, temas culturais, temas sociais, econômicos. Então, isso varia. O tipo de linguagem. A notícia tem uma linguagem formal, simples, clara e objetiva. A reportagem é uma linguagem formal, clara e dinâmica. Dentro da reportagem, eles podem colocar vários dados, então por isso que é uma linguagem mais formal. O conteúdo. A notícia são fatos reais atuais, do cotidiano, e a reportagem é uma interpretação dos fatos narrados. Por que é uma interpretação? É onde você pode colocar o seu ponto de vista, os pontos positivos, os pontos negativos, né? Quais as pessoas que sofreram a consequência daquilo ali, né? O que teve de bom, o que teve de ruim. Por isso que existe essa diferença do conteúdo. Continuando, eu trouxe para vocês um exemplo de notícia. Então, olha o título dessa notícia. Incêndio atinge Instituto de Coração em São Paulo. Essa é a manchete. Aí vem, o incêndio atingiu na manhã de hoje um Instituto do Coração no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O corpo de bombeiro deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. Então, a fonte aí é a Agência Brasil. Então, vamos analisar essa reportagem? Olha só. Aí, nós temos o lead da reportagem, né? Olha só, o que aconteceu? O incêndio, não foi? Quando aconteceu? Atingiu na manhã de hoje, dia 18. Quem? O sujeito? O Instituto do Coração. Onde? No complexo de hospitais das clínicas na zona oeste da capital paulista. Como ou por quê? De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Então, olha só, este foi o primeiro parágrafo. O lead é o parágrafo mais importante. E ele respondeu todas as perguntas que ele deveria. O que, quando, quem, onde, como, por quê. Então, o corpo da notícia vem depois. Mas a primeira parte, o título, o subtítulo e o lead é a parte sempre mais importante. Nunca se esqueça disso. E lembre-se, na notícia, não coloque a sua opinião. A notícia é uma narrativa curta, é um acontecimento. Aconteceu, virou a notícia, ok? Continuando. Agora é sua vez. Observe as imagens abaixo e crie uma notícia bem interessante. Não se esqueça das dicas estudadas hoje. Abuse de sua criatividade. Agora, pessoal, vocês já estão preparados para produzir a notícia de vocês. As imagens estão aí
no nosso último slide. Olhem para vocês verem. E o que é a notícia? É um acontecimento. Você vai passar uma informação de mais relevância no início do texto, desenvolvida no momento em que acontece um fato que seja interessante. Então, aconteceu, virou notícia. Lembre-se da manchete, que é o título. Lembre-se do título auxiliar, que é uma explicação do título. Lembre-se do lead, onde você tem que responder todas aquelas perguntas: onde, quem, quando, onde, por quê. Né? E do corpo da notícia. E no corpo da notícia, não coloque a sua opinião. Né? Coloque alguma coisa sobre o que foi, do que aconteceu. Mas lembre-se, é um texto curto a notícia. Então, agora que você já está preparado, produza a sua notícia para mim, ok? Mas antes da gente terminar, tem uma paródia super legal para você assistir, decorar e nunca se esquecer das regras, das características de uma notícia. Uma notícia, um jeito de informar sobre um fato recente, eu me lembro bem. Será feliz quem informar primeiro, mas daquele jeito que só ela tem. O tempo verbal que mais predomina, sempre relatando no passado bem. Sua linguagem é denotativa, dessas que o sujeito não pode duvidar. Ai, e eu escrevo em terceira pessoa, mas um depoimento posso colocar. Por isso eu vou sentar na prova, ai, ai, fazer notícia tão da hora, ai, ai. Tô esperando a minha nota, ai, ai, pois nela eu sei vou arrasar. Por isso eu vou sentar na prova, ai, ai, fazer notícia tão da hora, ai, ai. Tô esperando a minha nota, ai, ai, pois nela eu sei vou arrasar. Ainda me lembro como a estrutura tem três partes distintas, eu lembro também. Coloque um título e um corpo, essa é a estrutura que ela tem. O tempo todo eu tenho que lembrar, são 6 perguntinhas que ela responde bem. Mas tem um jeito de escrever direito, primeiro parágrafo deverá constar. Ai, o que, quando, quem e onde escrevo, no segundo parágrafo. Por isso eu vou acertar na prova, ai, ai, fazer notícia tão da hora, ai, ai. Tô esperando a minha nota, ai, ai, pois nela eu sei vou arrasar. Por isso eu vou acertar na prova, ai, ai, fazer notícia tão da hora, ai, ai. Tô esperando a minha nota, ai, ai, pois nela eu sei vou arrasar. Então, pessoal, gostaram da nossa paródia? Aposto que vocês não vão se esquecer mais das características de uma notícia. Agora é com vocês. E lembre-se sempre, a reportagem é diferente da notícia, apesar de serem textos jornalísticos. As diferenças nós estudamos hoje. Então, até a próxima aula.